a gente tem muita referência e respeito por todo o trabalho que vocês têm feito. Nosso encontro de casais foi aqui, ó, coisa boa. Foi essa igreja que nos presenteou com isso, né? E tem sido uma bênção para as nossas vidas, a amizade e o relacionamento, por mais que é eventual com vocês, né? Mas a gente tem um pouco mais de contato eventual também com o pastor de vocês, a família deles, e como tem sido maravilhoso para nós, né? Esse relacionamento, essa amizade e esse respeito que a gente vem nutrindo, né? Há algumas décadas já, né? Já não dá nem para dizer que é anos, né? Já tem pelo menos 2 décadas aí de relacionamento, né? Que Deus bom, amado. Que Deus maravilhoso que nós servimos. E hoje nós estamos aqui e uma das coisas que nos fez estar aqui hoje foi o Rema. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é do impacto que o Rema teve na minha vida, na minha família, em minha casa. Eu era um adolescente de 17 anos e eu já estava na diretoria da minha igreja desde os 13 anos de idade, de uma forma bem precoce. Aos 13 anos eu estava na diretoria da igreja Metodista em Campina Grande. E aos 17 anos eu conheci, né, a visão do Rema e da Igreja Verbo da Vida. E continuei na Igreja Metodista, não migrei para o Verbo da Vida naquele momento. Eu só fui para o Verbo da Vida depois quando eu mudei de cidade. E aí foi quando a primeira vez eu congreguei na Igreja do Verbo da Vida em João Pessoa. E depois, quando eu vim para São Paulo, eu tinha um amigo também de origem metodista, chama Pastor Janduí. E hoje ele é o pastor-presidente da Igreja Verbo da Vida Vila Leopoldina. E eu sou o pastor vice-presidente e tenho atuado juntamente com ele. E aí no Rema a gente já fez um monte de coisa. No Rema a gente dá aula, eu já fui diretor também da Escola de Ministros Rema em São Paulo. E minha esposa também atua fortemente nisso. Meu sogro, minha sogra, minha família de uma forma geral está bem envolvida com tudo isso. Meus pais fizeram, né? Meus tios, meus primos, né? E a gente está empurrando todo mundo que a gente pode, da família, dos amigos. A minha empresa, que eu sou proprietário de uma empresa que faz transportes, São Paulo, Paraíba e Pernambuco, fazer um pouco de merchandising aqui também, né? Aproveitar aqui propaganda gratuita. E a minha empresa sempre está mantendo funcionários, né, que trabalham para mim no Rema. Hoje, qualquer funcionário meu, se quiser estudar no Rema, ele tem a mensalidade dele coberta pelo nosso negócio, né? E a nossa empresa investe, porque eu sei que quando eu invisto no caráter do meu funcionário, eu tenho, além de um trabalho melhor, eu tenho também a fidelidade dele a Deus em meio aos negócios. Isso tem me ajudado muito. Então, na verdade, eu, como não sou menino bobo nem besta, eu invisto no Rema, nossos negócios também investem no Rema já há um bom tempo. Até mesmo quando eu entrei no Rema pela primeira vez, cheguei lá para fazer minha matrícula, aí eu cheguei lá depois, pai, não consegui fazer essa matrícula de jeito nenhum. A Rombé mandou eu ficar tranquilo que já tem alguém pagando a minha mensalidade e a sua. Eu estou tentando pagar, eles não deixam não. Aí meu pai fez, não, fique tranquilo, filho, a gente tem ajudado desde que a escola começou. E a gente sempre está mantendo alunos na escola. Eu acho que essa é uma forma deles também dizerem obrigado. Então vamos aceitar. Então eu fui um aluno 0800, né? Eu recebi o Rema como um presente, literalmente, em minha vida. E foi realmente um presente, mais do que a questão da oportunidade de fazer sendo sustentado por alguém, foi daquilo que eu fui aprendendo e como a palavra de Deus me sustentou de uma forma diferente. Depois que eu me expus a ela, com mais intensidade e com um pouco mais de foco. Eu aos 17 anos, e eu já era extremamente ativo no reino. Eu já com 13 anos eu já coordenava todo o trabalho de adolescentes da igreja. Com 15 anos eu já estava começando a coordenar também a parte dos jovens. E com 16 anos eu já estava, além disso tudo, também fazendo louvor. E era uma igreja que nós tínhamos aí umas 150 pessoas em cada culto e tinha que fazer 3 cultos no domingo, porque não cabia todo mundo mais lá dentro. A congregação já tinha mais de 100 pessoas, então era uma igreja bem fervorosa. A gente tinha vigília toda sexta-feira, enchia um caminhão de gente, literalmente. Naquela época a gente fazia umas loucuras, estou falando aí de 25 anos atrás, né? Então a gente fazia umas besteiras que hoje não se faz mais, os códigos de trânsito, a fiscalização não permite. Mas eu juntava, pegava um motorista da empresa, eu não dirigia, dizia para ele, cara,
8 horas da noite lá na igreja, vai ter um monte de doido, a gente vai tudo para dentro do baú, aí ia tudo dentro do baú, se segurando. E aí a gente subia para orar no monte e a gente ia buscar a Deus de uma forma intensa. Então eu vivia já a palavra com muita intensidade antes de conhecer o Rema. Mas, cara, o Rema foi um divisor de águas para mim também. Mesmo já tendo muita intensidade, muita comunhão com Deus, já vivendo uma vida extraordinária em Deus, quando o entendimento da palavra foi aperfeiçoado, quando a maturidade em relação à palavra, ela chegou e foi acrescentada a fome e a sede que eu tinha de Deus, aí a minha vida foi outra. Aí eu comecei a ver milagres e coisas extraordinárias acontecer com muito mais facilidade em minhas mãos. Eu me lembro que com 14, 15 anos, eu já tinha testemunhos de câncer que tinha secado, já tinha testemunhos de milagres extraordinários de Deus que tinha acontecido através de Jesus Cristo nas reuniões que eu estava presente ministrando. Você entende isso? Porque não sou eu que faço os milagres. Eu não sei nem como acontece. Eu não sei nem como o câncer se faz, imagine como ele se desmancha. Entendeu? Eu sei que a teoria do pessoal, não, é uma rebelião das células, tal, e aí começa a crescer e essa situação, mas, vamos ser sinceros, a gente não sabe como acontece, a gente só sabe o que acontece. Como também não me pergunto, quando Deus põe o dedo, como é que se desfaz, mas eu sei que se desfaz. Entendeu? E aí, sabe, amado, mesmo não conhecendo as minúcias disso, já era extraordinário como criança, como alguém que estava experimentando e viver no reino de Deus. Mas a Bíblia ensina para mim e para você que o menino, se ele não crescer, o herdeiro, se ele não cresce, se ele não se desenvolve, antes de ele chegar à maturidade, por mais que ele seja dono de todas as coisas, ele não é nada diferente do escravo. Sabe o que isso significa, meu amado? Não é só ser filho de Deus, é necessário ser maduro no seu relacionamento com Deus. Porque senão você vai desfrutar do reino como uma criança, como uma criança de um pai bom, de um pai rico, de um pai bem estabelecido, de um pai que tem bens. Vai se preocupar se come, se não bebe? Não, e a gente não deveria se preocupar com isso, que a Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para o reino de Deus, isso é só o resto, são só as demais coisas. Quando você está conectado ao reino, existe uma cobertura. E a Bíblia diz, nunca vi um justo mendigar. Aleluia. Entende? Então, sabe, amado, existem promessas da palavra de Deus que nos colocam dentro de uma posição. Mas, em relação à promessa da palavra, eu posso ser o menino que conhece a promessa, ou eu posso ser o homem que aprendeu a viver e se relacionar com ela. Amém. Eu posso ser o menino de Deus, ou eu posso ser o homem de Deus aqui na terra. Amém. E a Bíblia diz que é necessário que haja um crescimento, porque o crescimento vai fazer com que você saia da mesma condição e do direito que o servo tem, que o escravo tem. Porque você entende que o escravo ou um servo de alguém também está debaixo da cobertura da provisão? Os meus funcionários que trabalham para mim estão debaixo da cobertura da minha provisão. Se a empresa der prejuízo, mesmo assim eu estou lá pagando o salário deles. E às vezes dá, viu? E eu preciso lá honrar todos os compromissos que eu assumi com eles. Por quê? Porque eles me servem. E se eles me servem, eles são minha responsabilidade. Amém. Você entende isso? Mas a Bíblia fala que no nosso contexto de maturidade na vida com Deus, isso está lá em Efésios, quando a gente ainda está em uma situação de falta de conhecimento, e um dos lemas do Rema é conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a Bíblia diz aqui, a ação geme e suporta dores, com a expectativa na manifestação da glória dos filhos de Deus. Amém? Então existe uma glória que Deus reservou a você e uma expectativa da criação para que veja. Mas também existe uma necessidade de que uma maturidade chegue ao nosso coração, e o Rema, a palavra de Deus, produz isso. Amém. E essa maturidade faz com que a gente haja diferente com as mesmas coisas que nós tínhamos. Porque eu já tinha uma Bíblia, eu já tinha lido ela toda algumas vezes, com 17 anos de idade. Eu já ministrava, eu já adorava, eu já tinha testemunhos de milagres na área financeira, eu tinha testemunhos de milagres na minha saúde, na saúde das pessoas que eu amava. Eu já tinha testemunhos e já tinha uma vida com Deus, mas uma vida de menino. Tanto pela idade,
mas também, quando eu encontrei o rema, eu fiz. Eu não, por mais que eu já tivesse muito contato com a palavra, mas agora eu estou recebendo com um nível de maturidade, de uma forma estruturada, como eu não conhecia. E o que é que o rema é, meu irmão? O rema é uma escola onde foi planejado uma estrutura de ensino e foi desenvolvida uma metodologia de ensino guiada pelo Espírito Santo, para que as coisas vitais em relação à palavra sejam estruturadas em seu coração. Para que aquele conhecimento seja algo que você possa vivenciar. Uma das melhores coisas de fazer o rema é poder ouvir sexta-feira na aula e na segunda-feira já estar vivendo a mesma coisa. Porque a aula é extremamente prática. Apesar de também ser um curso de teologia, a gente nem divulga dessa forma como um curso de teologia, a gente prefere divulgar como uma escola, porque a gente não quer formar teólogos, a gente quer formar pessoas para Deus. Aleluia. Você entende isso? Então você não vai ver o rema dizendo. Apesar que, por exemplo, se você quiser ser pastor em algumas igrejas já, não somente na Igreja Verbo da Vida, mas em algumas igrejas, dos requisitos é fazer o rema. Em várias igrejas o rema já é aceito como o requisito para poder fazer parte do corpo ministerial. Por quê? Porque ele tem sim um conteúdo denso em relação à palavra de Deus. Mas eu te digo que eu era só um adolescente, saindo dos meus 17, chegando aos meus 18, e aí com 18 anos eu tenho o impacto do rema. Quando o impacto do rema chega na minha vida, naquele momento, uma amplitude se abre diante de mim. E naquela época eu fazia direito, estava na faculdade, trabalhava, porque desde os 13 anos eu já trabalhava, né? E estava lá, segunda e quarta e sexta fazendo rema, na terça-feira à noite na igreja, tocando, cantando, fazendo o que tinha que fazer, na quinta-feira ensaiando, e no sábado e domingo também envolvendo todas as coisas. Então, quer dizer, eu estava atolado. Mas era tão bom e tão denso o conteúdo que nem a minha muita ocupação foi suficiente para diminuir o impacto daquilo que eu recebi naqueles dias e da unção que foi destilada em minha vida. Então tem algo para te dizer, meu amado. O rema é algo que é para lhe transformar de verdade na forma de se relacionar com Deus. E isso vem de uma forma tão estruturada, com um impacto tão grande, que você pode estar atolado como for, vai dar certo. Vai funcionar. Mas vai ser o instrumento de Deus para tirar você dessa condição de alguém que serve a Deus somente, para poder se tornar verdadeiramente o herdeiro de Deus. Se tornar coparticipante da natureza divina, mas de uma forma não somente daquele que é provido, mas receber e entender a vida zoe, que é a vida que sustém, que mantém. Quando Deus sopra o fôlego de vida, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e todo o processo da criação acontece, e em Gênesis capítulo 2 vai falar de Deus soprando o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Alma significa, naquele texto, literalmente, paixões, desejos. Deus nos fez cheios de desejos, cheios de paixão. Mas o que foi que ele soprou? Ele disse, eu vou soprar um tipo de vida. A vida naquele texto é Shai no original. É uma vida que é sustentada, mantida. Aleluia. Era como se Deus dissesse, olha, eu vou te criar cheio de paixões, cheio de desejos, cheio de vocações. E eu serei o sustento. Aleluia. Para os teus desejos, para as tuas vocações, para as tuas paixões. Aleluia. E aí a gente recebe de Deus esse sustento. Mas quando o Cristo vem e o Espírito Santo é derramado, a Bíblia diz que nós recebemos a vida de Deus. E a Bíblia diz, a vida estava nele, Jesus Cristo, e a vida era a luz dos homens. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E vimos ele cheio de graça e de verdade. Então, quando Jesus vem, ele foi um impacto aos olhos humanos. Porque as pessoas viram um homem cheio da verdade e cheio da glória de Deus. E aí aqueles homens que estavam acostumados a ser mantidos, viram um homem com vida em si mesmo. Que não vivia essa fase da meninice do escravo,
que está sendo sustentado por um Senhor, mas que tinha Deus como pai e dizia, eu sou filho de Deus. E as pessoas diziam, como assim você é filho? Ele dizia, claro que sou, Davi não falou? E se você está querendo dizer que você é Deus? E aí Jesus começa a dar um nó na cabeça das pessoas. Porque as pessoas não estavam acostumadas a conviver com a glória de Deus e com um homem maduro o suficiente para ele transbordar de vida. E o que é que a Bíblia diz como promessa para mim e para você hoje, meu amado? Rios de água viva vão fluir de onde? Vão fluir para você? Não, a Bíblia diz, vão fluir do seu interior. E essa vida que nós recebemos em Cristo, que é a vida que estava nele e que nós vimos, foi a mesma vida que nós recebemos quando recebemos Jesus. Porque a Bíblia diz, todos quanto receberam Jesus, lhe foi dado direito e poder de serem feitos filhos. Agora, como filhos, na maturidade da vida e do relacionamento de Deus com o Evangelho e com o mundo, onde Deus não está mais nos tratando segundo uma lei para avultuar o nosso pecado. O que é isso, avultuar o nosso pecado? Sabe quando você pega o tapete sujo de casa e você bate e a poeira sobe? Sabe quando você pega aquele terraço que você não vê sujeira, né? Mas passa alguém com a vassoura e a poeira começa a subir? E você faz, calma, não passa a vassoura aí não, deixa eu jogar um pouquinho d'água primeiro, porque senão... Pronto, o avultuar é exatamente isso. A Bíblia diz que a lei e o Antigo Testamento, ele veio para que jogasse essa poeira para cima e o homem pudesse ver a sujeira que ele vivia. Mas também a Bíblia vai falar da lei do Espírito e da vida, que agora está disponível hoje. Vai falar dessa vida que a gente recebeu em Jesus, e olha que coisa linda. Essa vida que a gente recebeu em Cristo, agora é a vida Zoe. Uau! Isso aqui você vai ver numa matéria do Rema que chama Realidade da Nova Criação. E essa vida Zoe, meu amado, é tão importante você entender ela, porque agora Cristo te chamando para maturidade. Cristo dizendo, olha, agora você tem a vida que sustenta. Aleluia. Você tem a vida que provê, a vida que tem plenitude em si mesmo. Então, entenda, nós recebemos de Deus uma vida, não vem da gente. A salvação é pela graça, é dom de Deus, lembra? Para que ninguém se glorie. Mas o que a gente recebeu de Deus é a própria essência de Deus. E aí a Bíblia diz que o primeiro homem foi feito alma vivente, mas agora o segundo, que somos nós, a segunda classe de homens, os que têm o Espírito Santo derramado, eles são espírito vivificante. Aleluia. E assim foi Jesus e assim tem sido a sua igreja. Homens espirituais, com a força da vida. Não homens mais que estão diante de Deus dizendo, me ajuda, me sustenta, me faz. Mas homens que estão para dizer com Deus, ei, eu sou teu filho, mas não um filho menino, pai, cresci. Coisa linda eu vi hoje. Você percebeu que nós não precisou ele ir lá dizer, vamos lá, gente, discipulação. Hoje ele tem um homem formado por ele na palavra. E esse homem chega, vai, vamos, desce, chega aqui, ora, gente, senta, fala. Você entende? E hoje o pai pode contar com um filho maduro para conduzir as coisas que ele foi chamado. É isso que Deus fez em Cristo através da nossa vida. Ele nos colocou nessa condição quando encontramos a Cristo e quando somos trabalhados pelo Espírito Santo e pela maturidade da palavra, onde nós seremos os parceiros de Deus. Nós seremos a vida de Deus para as pessoas. E sabe, meu amado, não, pastor, mas isso não é, você não está achando que isso é muito orgulhoso? Rapaz, acho, me orgulho muito. E recebo com toda a humildade e com todo o temor em meu coração. A responsabilidade de ser o que Deus me chamou para ser. Porque eu não sei você, mas quando eu vejo meu filho correndo de um lado para o outro, sem se preocupar com a conta para pagar, sem se preocupar com o boleto. Rapaz, ser criança é muito bom. Eu vou, viajo, o menino, pai, eu quero, eu fico só olhando, mas... Olha que coisa boa, eu quero. E quem paga, beleza? Né? A gente às vezes, né? Porque
Ah, eu não sei você, mas lá no Nordeste a gente diz assim, a medida do ter nunca enche. Entendeu? Então a gente, quanto mais tem, mais a gente quer. Mas nós sabemos na maturidade que o ter exige um preço e exige um esforço. Esses dias eu estava conversando com minha filha, dizendo, olha, você perdeu isso aqui e para você isso é pouca coisa. Mas o que você perdeu e o que você está reclamando é uma semana de trabalho da pessoa que cuida de você. Ela precisa trabalhar uma semana para repor o que você não quer. Nesse dia ela estava reclamando de uma sandália e tinha acabado de perder um brinco de ouro na outra semana. Eu disse, olha, o que você perdeu é um mês de salário. E o que você está reclamando de usar é uma semana de salário de Dona Cristina. Por quê? Porque a criança não tem essa noção do preço, essa noção do esforço, essa noção do tempo que é requerido para que as coisas sejam conquistadas. Mas Deus está te chamando e o Rema também está te chamando para isso, amado. Para você vir para o lado do time de Deus, onde você entende, porque a Bíblia diz que o justo ele deve ter discernimento do tempo e do modo das coisas. E como cristãos, nós devemos estar nesse lugar onde o tempo e o modo é discernido. E o nosso papel e a nossa responsabilidade é assumida. Ainda bem que eu estou falando só com o homem. Porque se eu tivesse talvez no contexto das mulheres, aqui a gente é provedor, amado. Aqui a gente é cabeça do lar. Aqui a gente é sacerdote. Entendeu? Na verdade, elas também são sacerdotes, porque a Bíblia diz que elas também foram conosco feitos reis e sacerdotes. Mas dentro da sua casa é como se você fosse o sumo sacerdote do seu lar. Você é sacerdote de sacerdotes. E aí você, além de cuidar do seu sacerdote diante de Deus, você tem que cuidar da sua família. Então a conversa aqui de homem é conversa de homem. Como é que vocês fazem mesmo? É ru? Como é que é? Depois vocês me explicam a revelação disso, tá bom? Que lá a gente dá glória a Deus, dá amém. Mas o arroz, se eu entender, eu faço lá também, tá bom? Mas, gente, aqui é conversa de homem, aqui é conversa de macho, gente. De homem forte, de homem que ora, de homem que se posiciona. E aqui a gente precisa entender que não dá para ser criança e estar à frente de um lar. Não dá para ser criança e estar na frente de uma empresa. Não dá para ser criança e ser um empreendedor do reino. Não dá para ser uma criança, tá entendendo? E querer ser próspero e querer viver as promessas de Deus. Porque tudo isso vai te requerer de você maturidade. Tudo isso vai trazer também contigo responsabilidade. Você às vezes olha o empresário e diz, rapaz, que vida boa dele, ele tem isso, tem aquilo. Mas você esquece os boletos e os funcionários que ele tem para tomar conta. E um monte de demanda que chega todos os dias. E às vezes ele colocou lá no custo dele, a gasolina é R$6 e o governo toma a decisão de uma hora para outra, vira 7. E ele agora precisa se virar para fazer e pagar o boleto com 7, que antes era 6. E daqui que ele vai convencer o cliente dele a melhorar alguma coisa, já se passou 3, 4 meses. E ele teve que controlar tudo. Porque a vida e a maturidade nos requer isso. Essa força que sustenta as estruturas e a vida. E Deus está te chamando para isso, amado. Tanto nas coisas que você faz no seu dia a dia, como também do seu serviço ao reino de Deus. E eu nem gosto muito disso separado. Eu sou o exemplo vivo de que o ministério e a vida com Deus é o que você é em qualquer lugar. Porque eu sou tão pastor na minha empresa quanto eu sou na minha igreja. E eu sou tão administrador na minha igreja quanto eu sou na minha empresa. Porque a Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus, eles são irrevogáveis e sem arrependimento. Então, eles estão disponíveis para atuar em toda e qualquer situação que esteja diante de você. Então, eu estou lá na empresa, o cara chega e diz, rapaz, que eu estou passando por um problema de saúde, assim, assado, eu vou precisar me afastar, esse tipo de coisa. Eu disse, olha, fulano, se precisar se afastar, não tem problema nenhum. Eu sou administrador, tenho que dizer isso para ele. A gente vai, ele afasta, você fica pro INSS, vai para casa, sempre doido. Mas você quer ir para casa doente ou você quer ficar bom? Quero ficar bom. Diga então, pronto, então vamos esquecer o INSS e vamos falar da palavra. E aí eu abro a Bíblia, sento com ele e digo, eu vou orar por você. E, meu amado, eu tenho visto pessoas entrarem na minha sala doente e saírem instantaneamente curadas. Tem um motorista que a gente chama ele Tábua de Graxa. Na Paraíba tem uns apelidos bem interessantes, né?
E o apelido dele é Tábua de Graxa. Antônio Alves, o nome dele. Aí entra Tábua lá na minha sala, que a gente chama ele assim, né? Eu digo, oi Tábua, tudo bem? Tu esse rapaz tá não, bicho, eu tô aqui num calafrio, num nervosismo. Eu já tive situação do cara ter um derrame cerebral no galpão e entrar na minha sala e dizer, rapaz, fulano tá tendo derrame, vai morrer. Eu digo, aqui na minha empresa não. E eu desci correndo as escadas, orando em línguas, meu amado. Pegar o cara pelo braço e dizer, nos meus braços você não morre. Amém. Amém. E eu chamando aquele homem pela vida e levando para o hospital. E aquele homem se debatendo. Foi. E eu chamando e ele voltando. Quando São Paulo o trânsito é pesado, demorou para chegar. Quando chegou no hospital, que ele sentou, colocou os médicos, foi que ele teve. Eu disse, olha, ele teve um derrame, o olho dele virou assim, ficou vermelho, ele ficou torto, se contorcia, tá entendendo? Essa situação, perdeu o ar, ficou roxo, teve hora que eu achei que ele parou de respirar, teve hora que eu achei que ele voltou. Aconteceu tudo isso, tá entendendo? Ela fez, mas ele ou é outra pessoa? Ele disse, não, ele. Aí o pessoal fez, mas não parece que ele passou por nada disso. Isso é porque você não viu a boca dele torta, que não voltava para o lugar, não viu a situação. Se voltou como? Disse, olha, minha senhora, eu orei, eu sou crente, mas agora está na sua mão, agora você faz seu trabalho. Você leva ele, faz os exames, faz o que fazer. Ele fez todos os exames, amado. Todos os exames. Não apareceu que é como se ele não tivesse tido nada. Mas aquele homem ficou um pouco de tempo com dificuldade em relação à pulsação, em respiração. Aquele homem ficou todo torto. E não foi por 1 minuto ou por 2. Mas a palavra de Deus sendo ministrada e chamando ele para a vida, que a Bíblia diz que o Espírito vivifica o nosso corpo mortal. Nosso corpo é mortal? É mortal. A morte está resolvida? Não. A Bíblia também diz que é o último inimigo a ser destruído. Então você pode ser crente como for, você pode ser cheio do Espírito Santo como for. Você precisa saber que Jesus venceu a morte, não destruiu a morte. Então vai ter que lidar com ela. Vai ter que enfrentar ela. Por isso que os cabelos ficam brancos, né? A barriga cresce, não é a morte não, viu? É você comendo. É você comendo mais do que deve. Não põe a culpa no Satanás não, viu? Né? Mas a gente vai envelhecer. E se Jesus não voltar antes, todos nós passaremos por ela e cabe ao homem morrer uma só vez. Mas também sabemos da ressurreição que há em Cristo. Mas a Bíblia diz que existe a possibilidade de provar dos poderes do mundo vindouro. E tem texto na Bíblia que tinha gente que estava para morrer e clamou diante de Deus por mais anos e Deus deu. Amém. E aí nessa hora, eu e você que tem a maturidade espiritual, a gente faz, beleza, a morte está chegando para ele, tá, mas eu estou aqui, na minha mão não. Eu vou pedir por mais anos, eu vou chamar a vida sobre ele. Eu vou expulsar esse espírito demoníaco que está aqui, querendo acabar com ele mais cedo. E você precisa se posicionar. Outra aula do Rema, que eu estou lhe dando só uma pitada, chamada autoridade do crente. Você precisa ter uma posição em relação à autoridade que Deus te deu. Para que quando as situações cheguem, você saiba do que a palavra diz. E o Rema vai te dar isso. Para que você se posicione e haja conforme a palavra fala. Porque Jesus, o sucesso de Jesus, era porque Jesus, ele já entendeu um negócio que eu e você praticamos no mercado de trabalho, quem tem negócio. Não se reinventa a roda. Eu preciso fazer isso. Se já tem alguém fazendo bem feito, você vai lá e faz, fulano, eu preciso que você faz. Quanto é que é, a gente negocia, e aí a gente já tem aquilo resolvido, vamos para o próximo. Porque se eu quiser, imagine, por exemplo, eu trabalho com transporte, você já imagina, e eu transporto toneladas e toneladas por mês. Se eu tivesse primeiro decidido, eu mesmo criar o meu caminhão e construir o meu caminhão para poder, depois disso, transportar alguma coisa para alguém, meu amado, talvez eu nunca transportasse. Eu nem sei se eu tenho capacidade de criar um troço daquele. Então eu vou lá e compro. Você entende? Por quê? Você não reinventa a roda. E Jesus, ele sabia disso. Ele dizia, rapaz, eu vejo o pai fazer, aí eu vou e faço. Amém. Eu ouço o pai falar, aí eu vou e falo. Aleluia. Por isso que as palavras que eu digo são espírito e vida. Amém. Então nós precisamos deixar de falar e ter palavras que vão somente ser lançadas ao vento. Para entrar numa posição espiritual onde aquilo que a gente fala, assim como Jesus falava, é espírito e vida. Amém. Isso quer dizer, a gente vai falar e as coisas vão acontecer. Aleluia.
E sabe, meu amado, isso é extremamente importante para mim e para você. Porque quando a gente vai entendendo isso, a gente vai se posicionando. Abra sua Bíblia em Jó lá para você entender a força do que é a palavra. Jó 22. Vai dizer assim, ó, aceita, por favor, a instrução que eu te profiro e põe essas palavras no teu coração. Se você se converter ao Deus Todo-Poderoso, você vai ser reestabelecido. Aleluia! Se afastares da injustiça a tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ofir entre as pedras dos ribeiros, então Deus, o Todo-Poderoso, será o teu ouro e tua prata escolhida. Você precisa decidir, meu amado. O que é importante de verdade para você? Né? Eu não vou falar muito de ouro e de prata escolhida, porque eu não sou tão especialista quanto o irmão que está ali sentado. Aquele ali, cara, ele entende. Aí, se você precisar de uma aula mais específica, você pergunta para ele, tá bom? Porque o homem ali tá arrumado, viu? Né? Mas vamos lá. Né? Mas você entende, a Bíblia está dizendo, rapaz, escolha Deus para ser esse teu ouro, ser esse teu tesouro, para te cobrir, para te revestir, a tua vida de beleza, de valor. Porque ouro diz respeito a isso, a valor. E aí ele vai dizer assim, deleitar-se-á no Todo-Poderoso, levantarás o rosto a Deus, orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Você está vendo que relacionamento com Deus é uma coisa de gente madura? Rapaz, eu falo com Deus, Deus me escuta. Mas também o que eu disse para Deus que fazer, eu faço. Amém. Desse jeito. E aí ele diz, se projetares alguma coisa, ela te sairá bem. A luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Aleluia. Se as coisas começam a descer, você vai dizer para cima. E a Bíblia diz, Deus salvará o humilde. Livrará até aquele que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza das suas mãos. Olha que coisa forte, amado. A Bíblia está dizendo, o negócio está indo ladeira abaixo, o negócio está ruim, você vai dizer, ei, para que eu cheguei. Amém. Eu estou aqui, sou homem de Deus, eu vou orar a Deus, as coisas vão começar a acontecer. Agora, quando começar a acontecer, vocês estão tudo na pindaíba aqui comigo, vai todo mundo honrar o Deus que eu sirvo. Amém. Porque vamos pagar os nossos votos também. Não é só dizer Deus me ajuda. É dizer Deus me ajuda porque você sabe que eu conto com você como você conta comigo. É diferente, gente. Conversa de homem com Deus é diferente. Amém. A gente ora e diz, Deus, as coisas estão ruins, estão descendo. Então me ajuda, Pai, a fazer isso voltar ao seu lugar. Mas se você estiver nessa vida com Deus, onde se der o sangue na canela você está, onde você pode chover canivete, você está lá com Ele, a Bíblia diz que Deus vai te colocar numa posição de autoridade tão grande que até o miserável, que deveria realmente se lascar todinho, certo? Entrar numa situação difícil. Até esse que deveria passar por coisas e situações ruins. A Bíblia diz que Ele vai livrar ele, porque está com você, por causa da pureza das suas mãos. Então existe uma posição espiritual, meu amado, que Deus quer que eu e você tomamos. E Jesus não inventava a roda. Quando ele disse, se projetares alguma coisa, o que é que Jesus fazia? Já que é para fazer projeto, eu não sou tolo, eu vou fazer com Deus. Deus, o que é para eu fazer? Aí Deus mostrava. E Jesus era tão detalhista, meu amado, que na entrada triunfal de Jesus, por exemplo, ele entra em cima de um jumento. Mas como é que Jesus entrou em cima de jumento? Porque tinha uma profecia que dizia que tinha que entrar em cima de jumento. Mas Jesus não tinha jumento. E olha como a fé funciona. Jesus não ficou dizendo, mas Deus não tem jumento. Será que sou eu mesmo? Será que as coisas vão dar certo? Porque está dizendo lá que entra no jumento. Eu não tenho jumento na profecia. Eu nem jumento não tenho. Mas não, Jesus orou a Deus. Quando orou a Deus, ele chegou para os discípulos e disse, olha, vai lá debaixo de uma árvore, porque aí ele viu Deus fazer, e aí ele só fez. Vai lá debaixo da árvore, vai ter um jumento. E quando tu chega lá, se o cara perguntar, você diz, olha, um tal de Jesus aí, que é filho de Deus, diz que é para ele usar, na hora que ele vai entrar. E pode ficar tranquilo que o rapaz vai dar o jumento para a gente entrar.
Aí chega o cara e diz, pronto, agora deu mesmo, tô indo, vou encontrar o jumento, vou pegar o negócio que nem dele não é, vou apanhar igual a mala velha, não é isso? Aí, na hora que eu pegar, o que é que vai acontecer? Mas aí os discípulos foram. E o que foi que aconteceu? Jesus entrou no jumento. Sabe como foi que isso aconteceu lá na igreja do Verbo da Vida, lá em Campina Grande? O pastor Bud dizia, Guto, aquele terreno lá, Guto, na frente do meninão, gostei demais, Guto. Vai lá falar com o dono, diga ele que eu quero comprar. Aí Guto chegava e dizia, o pastor quer comprar o terreno, assim. Eu disse, mas não quero vender não. Quem foi que disse que quer vender? Mas ele mandou vir dizer a você aqui que ele quer comprar. Disse, pois tá bom, eu vou vender. Mas diga para ele que eu não quero vender não. Aí dava mais uns 15, 20 dias. Aí o pastor pode dizer, Guto, e o terreno, Guto? Isso eu fui lá, o homem disse que não quer vender. Mas diga a ele que eu quero comprar. Volte lá e diga a ele que eu quero comprar o terreno. Aí o cara fez, pô, então diga a ele que eu vendo e vendo por X. Aí a pastor disse, não, Guto, diga para ele, Guto, que eu quero comprar e quero pagar 120 mil. Você entende, amado? Hoje está lá a igreja, construída do tamanho do mundo. Guto ficou feito barata tonta, batendo e voltando entre a conversa dos dois. Mas um dia aquilo se concretizou. Por quê? Porque era uma visão de Deus. Amém. E quando a visão de Deus é estabelecida, você precisa falar de acordo com ela. Amém. E ela vai se cumprir na tua vida. Amém. E sabe, meu amado, você precisa entender que o não de um homem não é o não de Deus. Amém. Pastor Bud podia dizer, talvez foi pizza demais que eu comi, né, Guto? Então vamos deixar esse negócio para lá, vamos procurar outro canto pra gente. Ou poderia ter dito, não, eu estou enganado, a gente ganhou um terreno, porque enquanto o pastor Bud estava querendo comprar esse terreno, ele já tinha ganhado o outro na entrada da cidade. Mas não era o terreno que Deus mostrou. Você entende? Mas você precisa ter esse tipo de convicção, amado, por dentro. Você precisa ser esse homem de Deus na sua casa, na sua vida. Você precisa ter essa convicção acerca de quem é seu filho. Por exemplo, se você tivesse com meu filho aqui, ele ia dizer, meu nome é Arthur. E se eu dissesse para ele, se apresente e fale quem é Arthur, ele ia dizer, meu nome é Arthur. A generosidade é o meu negócio. E as riquezas servem ao Deus Altíssimo através da minha vida. Os valores mais nobres e notáveis da vida serão sustentados por mim. Amém. E eu amo a Deus, minha família e a minha casa. E sou um vencedor. Por quê? Porque Arthur significa nobre e generoso. E a Bíblia diz que os nobres projetam coisas nobres e em sua nobreza perseveram. Então, ele diz, meu nome é Arthur, os valores mais nobres vão ser sustentados pela minha perseverança. Amém. Por quê? Porque Arthur não nasceu do acaso, Arthur nasceu com um propósito e com identidade. E eu sou responsável de transmitir isso para ele. Amém. Assim como Deus é teu pai, ele também, se eu sou pai de Arthur e sou responsável por transmitir identidade e propósito para ele, ei, você tem um pai, você tem Deus. E a Bíblia diz que se seu pai e tua mãe te abandonou e não te passou nada disso, não se preocupa. A Bíblia diz que se eles te abandonarem em relação a essa área e eles não te deram instrução acerca disso, fica tranquilo. A Bíblia diz que você tem o Espírito Santo que te instrui acerca de toda a ciência. Amém. Glória a Deus. Então não fica condenando teus pais porque eles falharam. Vai para o pai que não vai falhar. Vai para Deus e diz, ei Deus, meu pai não me ensinou nada em relação a isso, ao propósito, a isso, mas você sabe qual é o meu propósito. Então, me ensina. Amém. Me mostra, me revela. E sabe, meu amado, nós precisamos ter isso. Se eu, como pai, tenho preocupação em relação ao propósito e à vida do meu filho, e a Bíblia diz que eu sou mau, sei dar boas coisas aos meus filhos, também a mesma Bíblia que diz, imagina Deus, que é bom, não nos daria todas as coisas através do Espírito Santo. Meu amado, Deus não quer te dar alguma coisa, não, Deus quer te dar tudo. Amém. Amém. Aleluia. Só para eu saber até que horas eu tenho. E minha esposa mandou ficar organizada com o relógio. É 9h30? Ixi, tem mais 20 minutos para bater? Que bom, vamos lá. Né? Então, meu amado, você precisa entender isso. Você tem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia ainda vai dizer algo extraordinário acerca do Espírito Santo. Vai lá na sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. A Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim para você, pois está escrito... Opa, 2 Coríntios, amado. 2 Coríntios 1, 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, também por ele o amém.
para a glória de Deus por nosso intermédio. Olha que coisa louca. A Bíblia está dizendo, olha, todas as promessas de Deus, você vai ter no próprio Deus o sim e o amém, para a glória do próprio Deus por nosso intermédio. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Você é o canal de Deus. Amém. Através de você, as promessas de Deus se cumprem. Através de você, a palavra de Deus se sustenta. Porque todas quantas são as promessas de Deus, tem em Deus o sim e o amém. Vai dizer, mas pastor, você está falando de coisas grandes demais, eu não consigo me ver desse jeito, eu nem consigo pensar nessas coisas. Ô, meu amigo, fique tranquilo. A Bíblia diz que é mais do que você pensa e imagina, mas é segundo o poder que opera em você. Amém. Amém. Glória a Deus. Então existe, vai lá em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, a Bíblia vai dizer que existe um pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Deus é teu pai. E a Bíblia diz que esse Deus te fortalece no teu homem interior através do Espírito Santo, para que você viva as riquezas da glória. Uau! Aleluia. Efésios 3,14. Glória a Deus, aleluia. Por essa razão, dou os meus joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele vos permita que você seja fortalecido no homem interior. Aleluia! E assim habite Cristo em seu coração, estando você arraigado, alicerçado no amor de Deus. Amém. Para que você possa compreender com todos os santos qual a largura, a altura e a profundidade do amor que Ele exerceu em Cristo Jesus. E assim você possa ser tomado pelo Espírito Santo, tomado por Deus, pela plenitude de Deus, tomado por uma paz que excede o teu entendimento, amado, é o que está escrito. Aí a Bíblia, nesse mesmo texto, diz aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo quanto você pensa e sonha, segundo o poder dele que opera em você. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Não se preocupe se você não consegue pensar longe. Não se preocupe se você não consegue pensar tão grande assim. Não se preocupe se as pessoas não instruíram a tua mente. Deus te fez vida. Deus te fez um homem espiritual. No teu espírito está tudo que você precisa. E esse espírito tem agora comunhão com Deus. Esse Espírito tem comunhão com Deus, meu amado, e você não pode perder o tino das coisas, porque a Bíblia diz que nós estávamos com Deus antes mesmo da fundação do mundo. Vai lá, a tua Bíblia em Hebreus, diz que nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Essa vida espiritual, amado, ela precede a criação do mundo que nós conhecemos. Aleluia. Não deixa, porque você foi criado alma vivente, você achar que isso precede a vida espiritual. Não, a vida espiritual ela vem antes da alma vivente. Quando Deus criou o homem, ele tomou forma sobre a terra e se tornou alma vivente, ele foi transformado para uma condição de desejo e de paixão para viver nesse mundo. Mas a Bíblia diz que nós somos criados em Deus e recriados em Cristo, como espírito vivificante, amado. E sabe o que isso quer dizer? Agora nós estamos nele, espíritos cheios de vida, da mesma forma como nós éramos nele antes da fundação do mundo. Deus nos reconectou da forma original, onde agora a vida espiritual é o que realmente importa. É tão importante que pode dizer, meu amigo, nem a morte, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, eu estou bem certo. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem as coisas que estão acontecendo hoje no meu presente, nem o que vai acontecer no meu futuro, no meu amanhã. Não tem poder, não tem altura, não tem profundidade, nada vai poder me separar do amor de Deus. Por quê, meu amado? Porque através de Cristo essa vida espiritual nos foi dada de novo. Essa força que precede o que está acontecendo na sua vida, no seu momento, mas que também fala da eternidade do teu futuro. Glória a Deus, aleluia. E Deus colocou a eternidade em teu coração. Aleluia. Você está conectado a um propósito que precede o que você está vivendo hoje. Amém. Então nada que você está vivendo hoje devia limitar a sua fé, a sua confiança nele. Amém. Porque, meu amado, como nós estamos dizendo, em Deus nós temos o sim e o amém para todas as promessas. Aleluia. Para a glória dele, porque diz assim, porque aquele que nos confirma conosco, versículo 21, em Cristo, é o que nos ungiu a Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo?
Ei, o que confirma não é você, não. O que confirma é a unção dele em você. Quem te ungiu, amado, foi Deus. Então para de olhar para o que você é, porque de fato o que faz diferença é a unção dele. Eu gosto do texto de Coríntios que diz: temos esses tesouros em vaso de barro. Realmente, meu amigo, a gente não vale nada. Você já sabia disso? Graças a Deus, revelação da palavra de Deus. Aleluia! Você é só vaso de barro, meu amigo, mas a Bíblia diz que nós temos um tesouro dentro dele. O que é esse tesouro, meu amado? É essa vida, Zói. É essa vida espiritual. É poder você saber que sim, você pode ter quantas fragilidades são presentes hoje na sua vida, mas nada disso é mais relevante do que a glória de Deus que está disponível para você. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. A manifestação da glória de Deus, meu amado, deveria ser uma das coisas mais desejadas pela igreja. Paulo dizia: eu faço tudo isso de esterco, faço tudo isso de refúgio. Eu sei que eu sou da tribo de Benjamim, eu sei que sou judeu dos judeus, eu sei que sou também cidadão romano, que tem os privilégios que o cidadão romano tem. Eu sei que eu venho de uma linhagem totalmente especial, mas eu faço de tudo isso esterco. Isso tudo para mim é refúgio. Isso tudo para mim é nada. Por quê? Porque eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver a manifestação da glória de Deus como Cristo viu. Então Paulo sabia que nenhum currículo dele natural era mais importante do que aquilo que antes da fundação do mundo ele vivia com Deus, a própria glória de Deus. Aleluia. E a Bíblia está dizendo que agora Deus quer que nós estejamos sim nesse mundo, né? Enfrentamos sim todas as situações e todas as tribulações, porque Jesus diz: no mundo você vai ter tribulações, mas tem de bom ânimo porque eu venci. E nós vamos vencer, amado, mas nós vamos vencer como o Rambo não, que passa pelo filme, sai todo estourado, todo rasgado, sangue batendo na canela. Não, a Bíblia diz que nós vamos vencer em glória. Aleluia. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Isso quer dizer, antes da luta entrar e começar, nós já saímos como vencedores. Glória a Deus. E a Bíblia diz que não é a nossa força que vence as situações, mas a Bíblia diz: essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé no Filho de Deus. Aleluia! Então, como nós sabemos que não é a nossa estrutura que garante as coisas, mas é a glória e a unção de Deus, a gente se posiciona. Mais uma matéria do Renan para você, diga unção. Isso, tem uma matéria que é unção. Você vai ter uma aula só sobre isso, você vai se apaixonar. Porque você vai ver que a unção despedaça o jugo mesmo. E aí sua vida não vai ter mais peso de jugo nenhum. Porque ela vai ser despedaçada pela unção que vai ser derramada durante a aula aqui sobre você. Aleluia. E sabe, meu amado, ele continua ainda dizendo no versículo 22, ele diz: que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Diga assim comigo: garantia. Garantia. A palavra penhor significa literalmente um depósito em garantia, nesse caso aqui. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Deus já sabia que você ia errar. Mesmo depois de nascer de novo. E a Bíblia diz que nós temos um advogado junto a Deus, que caso nós erremos, caso nós pecamos, ele é fiel e justo. Amém. Para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Amém. Então nós vamos ao nosso advogado, como a gente faz quando as besteiras acontecem na nossa vida. Doutor, me ajude porque estou passando por isso. O advogado faz calma, vamos conversar com o juiz, vamos conversar com a promotoria, vamos conversar com todo mundo. Vamos tentar uma pena alternativa. Aí ele começa a ver os meios para que você sofra menos com as besteiras que você faz. Ok? A Bíblia diz que Jesus é como se fosse isso para mim e para você. E o Espírito Santo é melhor. Não, melhor não. É tão bom quanto. O Espírito Santo é mais ou menos assim. Rapaz, se o seu cheque fosse sem fundo, você tem um sócio e um pai que tem. O meu pastor disse assim: ser próspero não é ter, ser próspero é ser filho de um pai que tem. Para o crente, para o cristão. E aí, o que é o depósito em garantia? Aqui a gente tem um pessoal que trabalha com corretagem, vai saber bem disso. Eu posso alugar uma casa ou alugar um imóvel e a garantia desse contrato pode ser um outro imóvel. Que fica em garantia caso não ocorra direito aquele contrato, aquele imóvel ele vai ser o lastro do contrato. Mas se eu não tiver imóvel para dar, não, mas aí eu tenho um amigo, e esse amigo tem bens, é um cara que tem um bom nome na cidade, e ele pode ser o fiador. Então ele assina um contrato junto, se coloca na condição do fiador,
E agora ele é a garantia daquele contrato se você não pagar. Mas também existe a modalidade do depósito, da caução, como nós chamamos. Eu vou e pego alguma parte do valor do contrato, uma parte considerável, e faço o depósito daquilo adiantado como garantia daquele contrato. Foi o que Deus fez por mim e por você quando Ele nos deu o penhor do Espírito Santo. Ele disse assim, eu estou fazendo algo tão grande na vida deles que, sinceramente, sozinhos eles não vão dar conta. Então, eu vou botar o Espírito Santo. Ele vai ser aquele recurso que, quando eles falharem, vai continuar sustentando a minha operação e o meu propósito na vida deles. E sabe, meu amado, o Espírito Santo ele está aí disponível dentro de você. Você não pode viver uma vida desconsiderando o Espírito Santo, porque de fato a Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade, que ele iria te guiar em toda a verdade. Isso quer dizer, meu amado, você não tem que passar por golpe, você não tem que entrar em cilada. Você tem o Espírito da verdade, você é guiado por Deus. E se você é guiado por Deus, você anda na verdade, sua vida tem que ser um reflexo dela. Amém. O Espírito Santo é quem está dado para mim e para você. Por quê? Porque Deus sabe que os meus olhos e os seus, eles têm algo chamado concupiscência. Ele sabe que a nossa pele gosta de conforto e gosta de ar-condicionado. O pastor estava dizendo, se você quiser, você pode tirar o blazer e tal, essa situação, porque está quente. Eu sei, esse negócio. Não, pastor, mas fique tranquilo, eu fui criado na Paraíba. Lá a gente está acostumado a ficar no sol rachando, tá tudo certo. Calor não é problema para a gente, não. Mas você entende, a gente gosta do conforto. Vai dizer para você que eu não gosto? Meu amigo, por mim, eu trabalhava de chinela havaiana, de verdade. Não estou mentindo, não. Eu trabalhava de chinela havaiana ou com um tênis bem vagabundo, de bermuda e de camiseta. Eu amo conforto. Mas, de fato, a vida requer da gente essa responsabilidade. E há momentos que a gente precisa abrir mão disso. E sabe, amado, o Espírito Santo é essa garantia. Porque Deus sabe que vai ter momento que você vai priorizar mais o seu conforto que realmente o compromisso. E aí o Espírito Santo é quem vai começar a lutar com você. Porque a Bíblia diz que a sua carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne para que, porventura, não se faça o que é do seu querer. Verdade. Sabe o que isso significa, meu amado? Significa que tem hora que tu quer o que não presta. E o Espírito Santo precisa lutar contigo, dizendo, ei, meu amigo, para com isso. Olha o projeto de Deus para a sua vida, Deus tem algo melhor para você. Por que você está insistindo em pensar nessa briga? Por que você está insistindo em continuar essa luta? Deixa isso para lá. Sabe, meu amado, tem pessoas que eu conheço que estão presos a brigas de 10, 15, 20, 30 anos, meu amado. Se tivesse se livrado daquilo, o que ela vai ganhar no final da briga, que não é nada, tá entendendo? É só orgulho e presunção. Se ela tivesse se livrado disso, ela teria vivido 15, 20, 30 anos melhor do que ela viveu. Porque está presa ao rancor. E o Espírito Santo é essa voz que luta com a gente, dizendo, eu sei que você tem carne, eu sei que você tem desejo, eu sei que você tem ambição. Eu sei que você está olhando ali para aquela Hilux 7 km, mas bicho, não compra agora não, porque tu tem um crédito no banco, mas tu não tem o dinheiro para pagar as parcelas direito, tu vai se estourar inteiro. Então vai ter o dia que tu vai realizar o teu sonho, mas não é hoje. Sabe o que o Espírito Santo, para todas as promessas de Deus, ele tem para si um amém? Mas deixa eu te mostrar uma promessa que todo crente gosta. Vai lá para Jeremias. Promessa daquelas que crente gosta de verdade. A gente vai ver Jeremias 29. Quem é que não gosta desse texto? Se eu gosto do texto de Jeremias 29, 11, ele já sabia até qual era, o 11, né? O que é que fala? Diz aí, pastor, diz aí. Porque eu bem sei que Pode nem ler, ó. tem a teu respeito. Pensamento de paz, não de mal, para que vos dar o fim que desejais. Ei, olha que coisa louca. O pastor não precisou nem ler, viu? Ele já olhou assim, Jeremias 29, todo mundo gosta, ele fez o 11. Aí eu disse, já sabe dizer, ele levantou, disse, vou nem olhar, porque eu bem sei. Rapaz, todo crente conhece esse trem. Todo crente conhece isso aqui. Porque eu bem sei que pensamentos têm a vossa efeito, pensamentos de bem no animais. E aí, alguns dizem para dar o fim que você deseja, alguns textos vai dizer para dar um futuro e para uma esperança. Mas, deixa eu só te dizer uma coisa, que é isso mesmo que Deus está querendo dizer, mas não é desse jeito que você está pensando? Vamos ler o texto? Bora? Vamos lá, Jeremias. Deixa eu abrir também aqui para acompanhar. 29. Aí a gente está na promessa. Para todas as promessas de Deus, nós temos o sim e o amém. Para que a glória de Deus flua pelo nosso
intermédia. Aleluia. E para isso nós temos o penhor do Espírito Santo. Aleluia. Mas vamos ver como algumas promessas se cumprem. Porque Deus trata com homens. Amém? Aleluia. E ele vai dizer assim, versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os falsos profetas, que estão no vosso meio, nem os adivinhos, nem deis ouvidos aos sonhadores. Você conhece algum sonhador? O cabo que fica falando, não, porque vai ser assim, porque vai ser assim. Aí não faz nada, só sonha, pronto. Deus está dizendo, cuidado com esse tipo de gente, viu? Que só sonha, e não faz nada, não trabalha, fica só esperando. E ele vai dizer assim, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Muito cuidado com as profecias e com aquilo que diz aquilo que você quer ter. É isso que a Bíblia está dizendo. Certo? E aí a Bíblia vai dizer assim, porque falsamente vos profetiza, e eles fazem meu nome ainda, usando o nome de Deus. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem na Babilônia os 70 anos, atentarei para vós e vou cumprir para convosco a minha boa palavra, tornando-vos dos trazer deste lugar. Deixa eu te explicar isso aqui. Jesus está dizendo o seguinte, amigão, os caras estão dizendo que vai dar tudo certo, que vocês vão sair daqui, esse tipo de situação, tarará, tarará. Deixa eu só te dizer uma coisa, eles que estão dizendo isso, e estão usando meu nome, não sou eu que estou falando, não. Eu disse que era 70 anos, 70 é 70. Então, 70 anos é aqui. Então, se você quiser viver bem, você vai ter que aprender a viver aqui. Aí Jesus, aí Deus está dizendo, talvez vocês não entendam, o Deus aqui sou eu. Eu é quem sei que pensamentos tinham a vosso respeito. E você pode até estar achando esses 70 anos aqui ruim, mas eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Aí ele vai dizer, então, o que é que você vai fazer nesses 70 anos aqui, onde o sangue está dando na canela? Você é doido para estar em outro lugar, mas Deus está dizendo, fica aqui. Aí Deus vai dizer, você vai me invocar, você vai passar a orar a mim, diga assim comigo, homem que ora é homem forte. Coisa boa você aprende rápido, eu já aprendi, tá bom? Homem que ora é homem forte, né? Então, e eu vos ouvirei. Deus está dizendo que vai ouvir eles na terra que ele vai mandar ou lá onde eles estão? Onde eles estão. Meu irmão, às vezes você está querendo sonhar com algo que Deus quer te levar, mas entenda, até chegar lá você tem que aprender a ouvir Deus onde você está. E tem que entender que quem garante a promessa é Deus. E aí você está aqui dizendo, mas rapaz, eu tenho um sonho de Deus. E um dia Deus falou comigo que eu ia ter uma casa assim, assado. Meu amigo, eu não estou conseguindo pagar nem meu aluguel. Isso não vai acontecer nunca. Aí você começa a ter Deus como mentiroso. Mas a primeira coisa que eu tenho que dizer é Deus que vai fazer, meu amado, não é você não. Então se é Deus que vai fazer, essa condição tudo de pagamento vai ter que crescer de alguma forma. O problema é que em vez de você estar murmurando e reclamando, você devia estar orando dizendo, Deus, está certo. Eu sei que eu vou ter liberdade, que é o que aqui a questão era a liberdade. Eles estavam como escravos e eles estavam sonhando com a liberdade. E aí o que é que as pessoas estavam dizendo para Deus? Deus, eu quero liberdade. E Deus está dizendo, então tá bom, então me ore que eu vou te ensinar a ter liberdade, como escravo. Meu amado, como escravo, teve gente que se tornou a primeira pessoa em Deus mais importante durante 3 reinados do Egito. José do Egito era um escravo. Como escravo, ainda foi preso injustamente. Na prisão, tá entendendo? Ele está lá revelando os sonhos e fazendo a vontade de Deus, aí ele é chamado. Quando ele é chamado, agora o escravo se torna o governador. Debaixo de Faraó só tinha ele. E aquele faraó passou, depois veio o outro, e ele, em 3 diferentes, ele foi o senhor de tudo. E governou sobre todas as coisas. Você precisa entender de uma vez por todas que não é o que as pessoas dizem que você é que determina quem você é para Deus. As pessoas podem te ver como escravo, mas se Deus te ver como um governador, você vai governar mesmo como escravo. E o que é que Deus estava dizendo? Aí vocês se esqueceram do que aconteceu, porque Jeremias, todo mundo conhecia o texto de Gênesis.
Eles conheciam a história de José do Egito. Ei, vocês esqueceram, gente? Calma, calma, calma. Eu que sei que pensamentos tenho. O problema é que vocês estão querendo fazer do jeito de vocês. Vão orar para mim. Vamos me buscar, que aí eu vou resolver a parada junto com vocês. E ele vai dizer, vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. O que é buscar Deus de todo o coração? É quando você não está buscando o que você quer, quando você está buscando Deus. Aleluia, aleluia. Porque lembra que eles queriam as promessas de acordo com os desejos deles, eles não estavam comprometidos com o projeto de Deus. E aí, às vezes, meu amado, você tem da parte de Deus sonhos e projetos, de seu empreendedor, de seu empresário, de prosperar, e Deus quer fazer isso mesmo. Mas se o pastor chega para você, tá entendendo, e diz que está precisando de uma cesta básica para ajudar alguém, você tem, você não dá, porque você precisa guardar para o seu projeto. Sabe quando é que vai acontecer? Nunca. Porque ou você acredita que é Deus que vai fazer o seu projeto e que vai cumprir a tua vocação, ou você vai fazer na força do seu braço. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia na força do seu braço e dos seus cavalos. Mas bendito todo aquele que espera do Senhor. Aleluia. Porque o que espera do Senhor se corre e não se cansam. Você entende isso? E aí esse texto maravilhoso de Jeremias 29:11, ele tomou uma forma diferente para mim no dia que eu prestei atenção no contexto. Porque esse era um texto que aliviava o meu coração. Eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, fruto. E rapaz, como Deus me ama, como Deus quer me colocar num lugar tranquilo e suave. Aí não, mas Deus estava dizendo que queria colocar ele no lugar onde o sangue dá na canela e ensinar ele a prosperar lá onde o sangue dá na canela, mamado. A Bíblia vai dizer, Isaías 32, que o Espírito Santo vai ser derramado e vai começar as promessas de Deus se cumprir. Que o juízo vai habitar no deserto, então isso quer dizer, a justiça começa a entrar no deserto como juiz para julgar o deserto. E aí a Bíblia, e o deserto vai se tornar pomar. E o pomar vai ser tido como bosque. Só que a gente só fica vendo o bosque, mas esquece que o bosque tem que ser construído dentro do deserto. Aí a gente fica dizendo, cara, que promessa extraordinária. Mas deixa eu te chamar para uma terra que não dá nada, que o solo não presta, e dizer para você, estou te dando essa terra aqui para tu fazer dela um bosque. A maioria da gente vai te apinir embora. Mas o Espírito Santo não. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito é derramado, não importa como a terra está. O que importa é a presença dele. Amém. Porque a Bíblia diz que quando a gente pisa é abençoado. Amém. Aleluia. Passei 3 minutos, vou passar mais uns 2, só para vocês poderem pegar o final da administração, tá bem? E aí, minha amada, a Bíblia vai dizer, congregai-vos de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei. Tornarei a trazer vocês por lugar do exílio. Ok? Pode dizer, o Senhor ressuscitou os profetas, tal, esse tipo de coisa. E aí, uma das coisas que ele vai falar nesse texto é o seguinte, eu vou sim te dar paz. Mas sabe como é que paz vai acontecer? Você vai orar para paz se estabelecer na tua cidade. E a paz da tua cidade, que vai vir através da tua oração, é a paz que você vai usufruir. Porque às vezes o cristão, meu amado, ele está querendo viver a promessa de Deus, mas ele esquece que ele é o restaurador de Deus para a sociedade. E a gente está como um faminto pedindo que a sociedade nos acolha e que traga aquilo que a gente precisa. Mas Deus está querendo usar a tua oração e a tua fé para que a sociedade seja melhor. Ele quer usar você, meu amado. E sabe, existem alguns textos maravilhosos que eu e você podemos ver isso da parte de Deus. Eu vou passar por eles rapidamente. Salmos 90, no versículo 14 diz, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos com júbilos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos. Por tantos dias nós temos sido afligidos, por tantos anos que suportamos a adversidade. Ei, não tem problema você dizer, Deus, você está ruim, não dá para melhorar um pouquinho não? Pode orar. As pessoas já oravam desse jeito. E sabe, meu amado, ele diz, aos teus servos apareçam as tuas obras. Você tem que estar no meio da adversidade, dizendo, Deus, eu só estou vendo o caos, mas eu estou querendo ver você. Estou querendo ver você, o seu trabalho. Estou querendo ver aquilo que só você poderia fazer por mim, Pai. E ele vai dizer assim, e aos teus filhos a tua glória. Seja, Senhor, sobre nós a sua graça, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.
Sabe, meu amado, é um tempo onde Deus quer confirmar na tua vida aquilo que você faz. É um tempo onde você vai ser sustentado por Deus. Porque sempre foi assim. Nem Jesus, meu amado, ele fez por si mesmo. Você vai lá em Isaías, no versículo 9, a Bíblia vai falar de algo maravilhoso acerca de Jesus Cristo. E nós falamos disso muito no Natal. Mas hoje eu quero trazer isso para a sua vida. Hoje. Porque hoje talvez seja o dia de nascer Jesus de uma forma diferente para você. Um filho nos nasceu. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade e príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora, para todo sempre. Amém. Mas sabe o que eu gosto desse texto? E o que me encanta nesse texto, quando eu vou lá em Isaías, no capítulo 9 e no versículo 7, é porque ele diz o seguinte: o zelo do Senhor dos Exércitos fará tudo isso. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia está dizendo, a paixão de Deus pela sua vida é quem vai fazer isso. Amém. Existe um ardor no coração de Deus acerca de você, para que aquilo que antes da fundação do mundo ele já tinha pactuado contigo, seja estabelecido em seus dias. Existe algo da parte de Deus para mim, para você, meu amado, que precisa acontecer como aconteceu com Jesus no dia que o céu se abre sobre ele. E uma voz lá do alto diz, esse é o meu filho amado, paixão, em quem eu tenho meu prazer, paixão. E aí, sabe, a Bíblia diz que um menino nos nasceu, um filho nos deu, e ele foi isso, mas foi isso por quê? Porque havia uma paixão de Deus acerca dele. Aleluia. E sabe, meu amado, deixa eu te dizer algo, não importa o que aconteceu contigo, Deus está apaixonado por você. Aleluia. Existe um zelo e um ardor disponível de Deus para com a tua vida. E sabe por que você vai ser maravilhoso? Sabe por que você vai ser tido como um homem forte? Sabe por que você vai ser bem sucedido? Não é porque você é bom, é porque o zelo de Deus fará tudo isso. Assim como foi com Cristo o zelo de Deus sobre a vida dele, hoje eu profetizo sobre a sua vida o zelo de Deus fazendo as coisas sobre você. Eu profetizo sobre a sua vida o zelo de Deus cumprindo e sustentando as promessas. Eu profetizo sobre a sua vida o penhor do Espírito Santo. Quando você estiver para errar, o Espírito Santo vai dizer, ei, a verdade está aqui do meu lado, me escuta, deixa eu te ajudar, deixa eu te conduzir. E a Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito não peca, não erra, ele não sai do alvo. Sabe, meu amado, eu te chamo a uma vida guiada pelo Espírito Santo, eu te chamo a uma vida onde o zelo de Deus te sustenta, eu te chamo para uma vida onde Ele é o teu Deus, a tua luz, a tua salvação, e Ele é que vai fazer algo novo em você. Eu te chamo para viver coisas tão extraordinárias que você vai dizer, rapaz, eu não tinha como fazer isso, mas Deus fez, Deus me deu, Deus me entregou essa bênção, Deus revelou a sua bondade sobre mim. Aleluia! E sabe, amado, seja abençoado na prática da palavra de Deus. Se levante do seu lugar que nós vamos orar agora. Comece a orar em línguas aí do seu lugar bem alto, no fervor do Espírito Santo. Idadros te queria, bababahassa. Rondo di chiamamandres te queria da ramando posso. Riasta, chiamo un monte pesce, chiamo ronde te redesse. Riambondros ti chiam babahaste che redechesse. Rosti chi, mandrasta, rondo do costi, riande kisce, riandandande asti contro, rosti chi andabahaste che. Riando mende aspetará, rombo coste reanda bajaste, yasso rosso costo rodo costo, grande pesce che amahaste, riando rosso, rombo bombonde reanda bajaste que esce crescesse. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu sou o Deus Criador de todas as coisas. O Deus que fez
fez a tormenta, mas que também fez a brisa. O Deus que fez o furacão, mas que também fez os ventos que aliviam o calor e o ardor da vida das pessoas. O Deus que fez o mar, mas que também criou as profundezas. Mas eu sei como te fazer andar, independente do ambiente, independente da situação. Não importa o quão quebrado você esteja, se você estiver em mim, em minhas mãos, eu hei de fazer algo novo, hei de te transformar e te levar para o nível de vida que eu sempre desejei para você. Não se turbe o seu coração, não se deixe quebrantar, a não ser diante de mim, porque minha é a força, não é o poder. A verdade está sobre os meus ombros e ela será estabelecida em sua vida. Eu tenho sim um plano, eu tenho um propósito e eu farei pelo meu zelo, diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que você fique em silêncio um pouco agora, baixe suas mãos.